Retornando com o programa Cidade Aberta, edição de hoje aqui na nossa TV Cidade, o nosso canal 14, o canal comunitário da NET em Farroupilha, o Cidade Aberta com apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Hoje o nosso convidado é o juiz eleitoral de Farroupilha para as eleições de 2016, o Dr. Mário Romano Majoni. Estamos falando sobre os preparativos, as eleições e, claro, já começando um processo ou dando continuidade a um processo também de conscientização do que é o voto, do que é a eleição, e a eleição é o ponto ápice de um processo democrático, de uma democracia como aqui está instalada no Estado, em Farroupilha e no próprio Brasil. Doutor Mário, bastante importante colocarmos, porque as pessoas têm dúvidas e não vamos esclarecê-las todas. O que pode e o que não pode agora nesse período de pré-campanha? O senhor já falou alguma coisa, mas eu gostaria que o senhor frisasse novamente. Bem, o que pode e o que não pode, tanto na pré-campanha quanto durante a campanha propriamente dita. Pode tudo o que a lei não proibir. Que bom resumo, doutor Mário. Então, na verdade, a regra é pode tudo. Agora, há algumas condutas que a lei proíbe, então essas não podem. Eu tive agora recentemente uma representação em que era pedido que uma determinada pessoa não pudesse se apresentar postular como pré-candidato. O meu entendimento é que se vai averiguar essa questão do candidato poder ou não concorrer lá na época do registro da candidatura, e que, portanto, agora haveria, de alguma forma, a possibilidade, dentro do princípio constitucional da livre manifestação do pensamento, que seria possível, que não haveria, não vejo ilegalidade. Mas não significa de que ele poderá ser candidato. Não significa. Eu vi em redes sociais dizendo, não, o juiz eleitoral já disse que pode concorrer. Não foi isso que eu decidi. Uma interpretação equivocada. Uma interpretação equivocada. Eu disse, na minha decisão, que essa questão agora, em princípio, a questão de alguém se lançar, e não é nem como candidato, como pré-candidato, porque sim, todo candidato depende depois de ser aprovado pelas convenções dos partidos. Não basta eu querer ser candidato, há que passar por uma convenção partidária, e aí pode surgir a coligação, enfim. Então a pessoa pode. Então, isso, a meu ver, pode. Então, nesse momento inicial, a meu ver, pode praticamente tudo, Leandro. O que não pode é a pessoa sair por aí pedindo voto. É o que a lei proíbe hoje. Basicamente é só isso. Não pode eu sair fazendo santinho e dizer, vote no Mário Majoni. Isso não pode. Agora eu dizer, o Mário Majoni pensa assim, pensa assado, ele quer investir muito na educação infantil, em prejuízo de outras educações. É claro que é difícil candidatos em prejuízo das outras, porque senão perde o voto das demais, né? Mas é interessante saber ler nas entrelinhas, porque às vezes quando você vai investir, se você tem uma proposta de investir numa área, em prejuízo da outra, o eleitor tem que saber disso, né? Então é bom que se saiba isso. O pré-candidato pode dizer nas redes sociais que ele é pré-candidato. Ele não pode dizer, vote em mim, nesse momento. Exato, pode dizer que é pré-candidato, não pode dizer, vote em mim. De qualquer maneira, essa interpretação, os aspectos legais, cabe as pessoas interessadas fazerem também. Porque a minha manifestação aqui, eu sou juiz eleitoral, mas não é dito que ela seja, eu tomei uma decisão numa representação que houve, mas quem ingressou com a representação interpôs recurso. Não é dito que a decisão do Tribunal Regional Eleitoral seja igual à minha. Então, pode ser diferente. Então, juridicamente, num Estado democrático de direito, se tem que entender essa dinâmica de que o meu pensamento pode não prevalecer. A minha decisão, embora eu seja o juiz, ela pode ser modificada pelo Tribunal Regional Eleitoral. E isso faz parte da dinâmica da democracia, da boa democracia,
Que bom que isso possa acontecer, que não haja decisões autoritárias. O juiz eleitoral decidiu, está decidido, então aquilo que eu estou falando aqui pode não ser a interpretação melhor, né? Então outras pessoas podem entender de maneira diferente. Então, nesse momento para a campanha, a minha interpretação é só não pode pedir voto, o resto praticamente pode fazer tudo. Certo. Depois do período do registro das candidaturas, quais são as práticas, as condutas que são permitidas? Por isso, por exemplo, se nós entrar na questão do poderio econômico, compra de votos. Então, eu não posso comprar votos lá, mas eu vou comprar antes, então. Também não pode. Não pode, é óbvio. Eu saí por aí oferecendo vantagens para as pessoas. Se eu chegar à convicção, se isso me demonstrarem num processo eleitoral que isso aconteceu, eu não teria nenhum receio em caçar essa pessoa. Se alguém sai por aí distribuindo favores, né, nesse momento, que é de pré-campanha, por qual motivo? É porque é uma pessoa muito caridosa? Bem, se isso é uma prática na vida da pessoa, até dá para se aceitar. Mas a ser algo que é nesse momento, e foi exacerbado nesse momento, eu já começo a ver com receio, né? Então, e aí nós entrar no que pode e o que não pode, a meu ver, assim, eu bato muito nessa tecla, não pode comprar votos, é se valer e a compra, ela não é só questão pecuniária, é a questão, a promessa, você prometer favores em favor de alguém, é se valer de uma estrutura, então isso é proibido. Na verdade, tem que haver condições de igualdade no pleito eleitoral. Claro que algum candidato pode gastar um pouco mais, ou pode gastar um pouco menos, há que se prestar contas, então, se tem aprimorado a questão da prestação de contas, as contas, tudo o que o candidato gastar, ele tem que prestar contas. Então, e aí entra a questão da transparência que nós abordávamos antes. Cada candidato vai ter que ter conta específica para a sua campanha, então espera-se que não tenha o caixa 2. Então toda essa corrupção que nós estamos vendo a nível de Brasil, tudo parece passar por um caixa 2 em propina, tudo nebuloso e envolvendo campanhas eleitorais. Então, isso não pode acontecer, isso é muito ruim para todos, né? Desacredita as nossas instituições, isso é prejudicial para todo mundo. Ninguém ganha não, alguns acabam ganhando e bastante com isso economicamente. Mas se nós projetarmos isso como uma sociedade em que nós queremos viver, todos saem perdendo com isso. Porque se criam desigualdades sociais, porque se criam vantagem para um em prejuízo dos demais, e isso é ruim, isso não se deve aceitar isso pacificamente. Então, essa é uma questão. Aí, quanto posteriormente, lá o que pode, o que não pode, tem as propagandas, então, economicamente não pode ser oferecido nenhum tipo de vantagem. Uma vez podia oferecer camiseta, boné, isso nada, chaveirinho, nada. Um litrozinho de vinho com o nome do candidato não pode. Janta, o candidato pagar janta para um grupo de pessoas não pode. Oferecer lanche lá no comício não pode. Tudo isso caracteriza poder econômico em desvantagem dos demais. Contratação de shows, não pode também, que uma vez podia, vinha o cantor, vinha esse, vinha aquele. Se o cidadão, o candidato é cantor, ele pode cantar no comício? Pode cantar no comício. Eu sei de alguns candidatos aí que têm a vocação, mas agora, se ele utilizar do show que ele tem para fazer a sua campanha, fugiu da igualdade dos demais candidatos, aí não pode já, porque ele está se valendo de algo que é dele para poder obter votos, aí não pode também. Então isso é sobre um aspecto econômico. Eu abordava antes a questão de promessas. Quando a promessa, e aí há uma questão a se analisar, porque o candidato, ele tem que dizer o que ele pretende fazer, isso não deixa de ser uma promessa. Sim. Agora, o que ele não pode é fazer promessas específicas. Então, individuais.
Então, no momento em que ele promete que o cidadão vai ocupar um cargo de confiança lá no município, isso é uma promessa individual. No momento em que ele diz que vai asfaltar aquela determinada rua, isso é uma promessa individual, em prejuízo das demais ruas. Então, isso não pode, né? Tem que pensar a coletividade e a igualdade. Então, a meu ver, assim, a grosso modo, esse tipo de condutas são vedadas. Esse ano houve uma série de alterações na questão da veiculação das propagandas. Então, o tamanho dos cartazes, ele ficou reduzido ali, eu não tenho aqui, mas é algo em torno de 50 centímetros ali, que a pessoa pode pôr lá no seu imóvel, na sua construção, se quiser, mas ficou bastante reduzido essa questão, cavaletes não vai poder. Não pode também, a questão ainda de adesivar veículos inteiros, não pode, somente o espaço do para-brisa traseiro, né? Traseiro, exato, ou aquela propagandazinha pequena também, sim, que toda a propaganda tem a indicação de quanto, a tiragem, o custo. Então, a questão dos meios de comunicação, há um número limitado de vezes que pode divulgar em jornal. Então, há toda uma regulamentação aí que os candidatos têm que saber, os que vão concorrer. Claro, e isso é mais para o domínio do próprio candidato e das coligações e da área jurídica das coligações. Com certeza. E aí cabe também um candidato fiscalizar o outro. Tipo, transporte de eleitor na época, no dia da eleição, não pode. É uma conduta que vem sendo vedada de larga data, porque ela caracteriza um benefício econômico. O derrame de santinhos também no dia da eleição? Também. Inclusive, eu já fiz uma eleição em Farroupilha e eu mandei os recolherem os santinhos. Então, não joguem santinhos em dia de eleição. Se jogar no chão, vai ter que recolher. Vai ter que recolher. Vou dizer, e também não, eu espero que não haja o gaiato que vai lá e jogue dos outros candidatos para que eles sejam obrigados a recolher. Porque, de alguma forma, o santinho, a meu ver, ele pode decidir o voto. Então, eu espero que não haja ninguém que faça isso de má fé. Primeiro, que ninguém jogue santinhos no dia. Que ninguém faça campanha, cidade limpa. Não joga nem no dia e nem nos dias anteriores, porque, a meu ver, quem se dá o trabalho de jogar santinho pelo chão, de não respeitar a questão da cidade limpa, de não respeitar as regras da eleição, não se deve votar nesse tipo de pessoa. É proibido o uso de cavalete. Se alguém usar cavalete, esse candidato deve ser não votado, não se vota nele. É proibido envelopar o auto, utilizar o auto Sim. todo. Se alguém fizer isso, não se deve votar nesse candidato. A questão do som tem restrições ali, principalmente. É meio complicado o som, mas assim, o complicado mais ou menos, né? Porque se nós estamos aqui conversando e vier o som aqui que vai atrapalhar, é porque está fora, né? Não pode. O som tem que ser moderado, tem que ser perto de hospital, não pode, perto de órgãos, de instituições, de escolas, não pode. Então tem todas restrições. Então, quando se chega à conclusão que o candidato transgrediu regras, não vote nesse candidato, é o apelo que eu faço. Certo. A questão, doutor Mário, também no dia da eleição, o eleitor poderá ir votar até a sua sessão eleitoral com a manifestação silenciosa. Ele Exato. Pode ter um botão, ele pode ter alguma coisa que identifique o candidato que ele tem preferência, mas ele não pode estar, tem que ser silenciosa. Silenciosa e não pode, por exemplo, pode ir com a camiseta do seu candidato, com a bandeira. Não pode aglutinar pessoas. Não pode aglutinar pessoas. Outras pessoas. Os candidatos não podem estar lá nas sessões eleitorais fazendo boca de urna, ou seja, convencendo as pessoas. Os candidatos que votem e sigam na sua vida normal nesse dia, que vão lá para os seus afazeres, né? Porque isso também é uma questão que pode influir na hora da votação, o candidato que chega junto no eleitor naquele dia. E não pode, aquele dia não se pode mais fazer campanha, né? Certo. A questão das redes sociais, da tecnologia Facebook, WhatsApp, companhia limitada, o que diz a lei eleitoral sobre as redes sociais? Olha, em princípio, estão liberadas essas redes para que a pessoa se apresente
como candidato. Então, em princípio, a liberação. De qualquer maneira, vale todas as demais regras, a questão de que maneira vai pedir o voto, do que vai expor ali nas redes sociais. Mas, em princípio, é possível a utilização, não há uma vedação. Uma questão que foi levantada no encontro de juízes eleitorais é alguém que tenha se utilizado previamente a campanha, e nesse momento, portanto, agora certo. Em que a campanha não está deflagrada, para conseguir uma enormidade de amigos. Ampliou o número de amigos. Ampliou de uma maneira exacerbada o seu número de amigos, de 100 para 54 mil eleitores, toda farroupilha. Então, a meu ver, haveria indicativos duvidosos. Ou por que aconteceu isso? Pode haver alguma circunstância que justifique. Agora, haveria que se analisar, né? Então, cabe também aos candidatos entre si e que se fiscalizem, né? No sentido de que realmente a eleição seja igualitária, transparente, e que vençam aqueles que tenham as melhores propostas e condições de levá-la, porque não adianta só ter uma proposta e não ser capaz de levá-la adiante e executá-la. Doutor Mário, já encaminhando o programa também, eu gostaria que o senhor esclarecesse a nossa audiência qual é o papel do juiz eleitoral, da promotora eleitoral, também do cartório eleitoral, enfim, até para que as pessoas possam ter conhecimento do que cada um faz e como está sendo preparado o pleito aqui no município de Farroupilha. Tá bem. Então, eu vou começar pelo cartório eleitoral, que é quem trabalha no dia a dia, quem faz o trabalho maior eleitoral. É a porta de entrada. É a porta de entrada. Então, o cartório, o que ele faz? Primeira questão é o cadastramento de eleitores, e aqui eu já conclamo, nós estamos com a questão da biometria, que é a identificação através das impressões digitais. Então, a Farroupilha, nós vamos fazer uma eleição híbrida, aqueles que já estão cadastrados biometricamente então, vão poder se identificar pela impressão digital. Então, e estamos num período de nós temos hoje em torno de 5 mil cadastrados, num universo de 54 mil eleitores, que é o número de eleitores aproximado aqui aptos a votarem. Então nós vamos precisar nos próximos anos aí cadastrar todas as pessoas biometricamente. Os outros 49 mil. Então vamos deflagrar logo após as eleições aí, quando reabrir o cadastramento de eleitores, essa campanha para que as pessoas compareçam, para que não se deixe tudo para a última hora, e aí vimos em alguns municípios, Caxias foi um exemplo, de filas quilométricas, horas e horas de espera, que as pessoas já comecem a se programar para fazer isso com largo tempo, de tal maneira que não fique muita gente ali num único momento. Então, esse é um trabalho do cartório eleitoral, de cadastrar os eleitores, em seguida, dentro das eleições, o cartório é quem programa toda a questão logística da eleição, do pleito. É quem vai fazer o carregamento das urnas, é quem vai, já está mandando agora notificações para os servidores, os voluntários que trabalharão, né? As pessoas que vão trabalhar, os mesários que vão trabalhar nas eleições. Então, toda essa questão de organizar a eleição já está sendo feita, é o cartório quem faz. O juiz, de alguma forma, acompanha esses trabalhos. Supervisiona, e eu tenho a função de decidir se houver alguma questão, quem vai poder concorrer, ao menos num primeiro momento, você é quem vou decidir, se aquela propaganda é regular ou irregular, mas eu sempre vou agir e sempre atuo mediante provocação. Dentro da questão da regularidade ou irregularidade da propaganda, é uma prática que eu tenho adotado, sempre de não judicializar demais as questões. Acho que não faz bem para ninguém judicializar tudo. Quando o senhor diz provocação, o que é isso? Provocação é que alguém que tenha legitimidade vá lá e o que aconteceu esses dias. Teve alguns partidos que entraram com uma representação dizendo, esta conduta não está certa. E aí há uma provocação, é isso. O candidato se inscreveu lá, registrou a sua candidatura, aí tem os demais candidatos,
ou o Ministério Público entendem que aquilo que não apresenta condições de elegibilidade, que aquela pessoa é inelegível, e vão lá e entram com uma representação dizendo, ele não pode concorrer. Então, isso é provocação. Então, o juiz em princípio, não vou atrás para ver se há uma propaganda irregular. Alguém diz, tem uma propaganda irregular, e aí o que eu estava abordando, eu não gosto de se judicializar demais. Que se entre em contato com o partido e diga, essa propaganda não está certa, e tentar resolver a questão. Assim, claro que se pode, na verdade, judicializar também, né? Porque tem pessoas que não entendem só administrativamente. É uma conduta, é uma escolha do juiz. É uma escolha do juiz, e que, na verdade, sim, mas que se tente resolver, assim, a meu ver, sem judicializar tudo. Né? É tão melhor se eu não tiver nenhuma questão para decidir, e que a eleição seja boa, porque os candidatos respeitaram as regras. Isso é ideal, né? Então eu estava colocando, Leandro, a questão assim que a eleição, na verdade, ela deve andar sozinha. É o ideal, que todos respeitem, e a sociedade que seja assim, né? Que se respeita as regras. Eu colocava assim, então, que no Japão, uma profissão assim, que está tendo dificuldades para encontrar trabalho são os advogados. Por quê? As pessoas respeitam tanto as regras que não há necessidade, de alguma forma, de que haja esse embate entre as pessoas. Ou seja, se todo mundo respeita as regras, a coisa flui bem, né? Então, é isso que eu espero da eleição, que as coisas fluam bem, que realmente se caminhe no sentido de construir uma Farroupilha melhor e promissora. Com certeza. Doutor Mário, falando um pouquinho brevemente também sobre o papel do Ministério Público. O senhor falou do cartório eleitoral, das atribuições do juiz eleitoral e do Ministério Público. O Ministério Público tem uma função bastante de acompanhar todo esse pleito também, muito parecido nesse aspecto com o juiz eleitoral, e ao mesmo tempo tem legitimidade para entender que esse candidato não pode concorrer, assim como os que vão participar do pleito na condição de candidatos têm legitimidade. O Ministério Público, como fiscalizador do pleito e da lei, e como o promotor de justiça, que já diz o nome, tem essa prerrogativa também, tem legitimidade para ingressar para aquilo que eu colocava antes, de provocar o juiz para que ele se manifeste a respeito de uma questão ou de outra. Se o candidato esse é elegível, se não é elegível, se essa propaganda está certa, se está equivocada, se aquele candidato fez uma conduta ilícita e, portanto, deve ser cassado. Então, em Garibaldi, eu tive diversas provocações feitas na penúltima eleição municipal que eu atuei em Garibaldi, provocações feitas pelo Ministério Público pedindo a cassação de diversos candidatos que, na concepção do Ministério Público, teriam infringido a regulamentação, teriam comprado votos, teriam feito promessas indevidas. Então, essa é uma função do Ministério Público. Com certeza. Bom, doutor Mário, queremos agradecê-lo efusivamente pela sua disponibilidade e agenda também em participar do programa Cidade Aberta. Esperamos contar também com a sua participação em outros momentos, diante da construção da cidadania e da responsabilidade, enfim, da seriedade, de ter no processo do voto de uma eleição uma construção de um futuro, de uma cidade, de um futuro cada vez melhor. Muito obrigado pela sua atenção. Eu que agradeço esse momento, essa oportunidade, e estou à disposição para demais momentos aí que se fizerem necessários. Da mesma forma. Obrigado. Até mais. Obrigado. Doutor Mário Romano Majoni, juiz eleitoral do município de Farroupilha para o pleito 2016, eleições de outubro, foi o nosso convidado no programa Cidade Aberta de hoje, que vai chegando ao seu final, com o apoio cultural da Ecofar, cuidando da nossa cidade, e do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Nós ficamos por aqui com o programa de hoje, nós nos reencontraremos amanhã, aqui, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, com mais uma edição do programa Cidade Aberta. A todos um grande abraço, até lá!